Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pico. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, clamamos nesse instante e pedimos a bênção de ouvirmos a Tua voz através da Tua santa palavra nessa noite. Ó Deus, não merecemos, mas nós clamamos e pedimos, fala conosco, ó Deus, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. É a oração que te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma das primeiras músicas que, quando na minha adolescência eu comecei a aprender a tocar violão, eu já citei essa música aqui, não pregando nesse texto, mas no texto que é base da música que a Dejane cantou. Não sei se eu vou me recordar da letra, eu não anotei, mas diz mais ou menos assim: Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento, que é o seu motor, não deixa parar. Minha vida é assim também. Não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Meus amados irmãos, esse texto que lemos fala da pescaria, tem o barco envolvido, tem o lago, as águas envolvidas, tem os pescadores envolvidos. A Jane cantou a música que nos remete àquele outro momento em que o Senhor Jesus dormia no barco, os seus discípulos estavam ali extremamente preocupados e angustiados diante de uma forte tempestade que se abatera sobre aquele barco. Na realidade, nós sempre vamos encontrar a palavra de Deus se valendo de metáforas. E a ideia de um barco, a ideia de um mar a vagar, é a metáfora da nossa própria vida, da nossa própria existência. Nós não somos realmente um barco, mas somos como um barquinho cruzador. Quem nos conduz? Quem nos conduz é o Senhor. E obviamente que nessa jornada do barco, e aqueles que lidam com pesca, conhecem um pouco de pesca, já passaram por várias situações. Essa lida não é a das mais fáceis. Às vezes vem a tempestade, às vezes vem as dificuldades, o frio, o calor, a privação, a fome, a sede. É um trabalho penoso, é um trabalho árduo.
E na mesma proporção, da mesma forma, metaforicamente falando assim, é a nossa existência. Medo, frustração, angústia, sofrimento, lutas, são palavras reais, de realidades presentes na nossa vida. Ou será que nós não enxergamos algo assim nesse texto que nós acabamos de ler? O texto diz que esses homens passaram a noite pescando, não apanharam absolutamente nada. Se existe alguma coisa que frustra o pescador é quando ele passa todo o tempo que a maré lhe permite exercer aquela profissão, a lida, e não pesca absolutamente nada. Na realidade, eles estavam lavando as redes, e quem pesca e já pescou com rede sabe disso, né? Depois eles vão consertar, fazer alguns reparos nas redes, tirar alguma coisa que veio ali, alguma sujeira, qualquer coisa, porque na realidade eles já estão se preparando para um outro momento que virá mais na frente. Mas eu não tenho dúvida que aqui nós estamos diante de homens cansados, de homens frustrados, por uma noite de tentativa, não é? De conseguir a pesca e nada eles obtiveram. Meus amados irmãos, às vezes na nossa vida nós nos encontramos assim, sabia? Cansados, sobrecarregados, aflitos. No outro texto, do barquinho lá, a aflição se dava por conta dos fortes ventos, não é? Estava atingindo aquele barco. Interessante que aqui nas duas histórias o barco quase veio a pique, não é? O de lá quase naufragava por conta dos ventos. No caso especial aqui, o barco quase afunda pela quantidade de peixes depois que eles pescaram. Mas a nossa vida, ela se passa nesses vários contextos. E nós não podemos negar a existência dos problemas, a existência das dificuldades, a existência das lutas. O Senhor Jesus nos advertiu a respeito disso. Os apóstolos nos advertiram a respeito disso. A história da igreja cristã nos ensina a respeito disso. Enquanto Cristo não voltar para buscar a sua igreja, enquanto nós não tivermos esse mundo completamente restaurado, enquanto nós não estivermos morando nas mansões celestiais, nós haveremos de colecionar na nossa existência, na existência presente, as marcas das lutas, das aflições, do coração apertado, das dificuldades, sejam elas experimentadas no âmbito pessoal, sejam elas vivenciadas no âmbito do nosso lar, no nosso casamento, com os nossos filhos, sejam essas lutas experimentadas no contexto do nosso trabalho, da sociedade que nós vivemos de uma maneira mais ampla. Somos como um barquinho a vagar por este mundo que Deus criou. Mas, meus amados irmãos, eu propus no meu coração nessa noite a não falar sobre os problemas. Obviamente eu parto da existência deles e não os nego. Mas diante desse texto que fala-nos de uma pesca maravilhosa, eu queria transpor, e já preguei nesse texto em outras oportunidades, mas queria agora propor uma perspectiva diferente e não falar sobre uma pesca maravilhosa. Mas eu queria falar sobre uma vida maravilhosa com Cristo Jesus. Entendendo esse momento como essa metáfora experimental da nossa vida. Entendendo outras circunstâncias apresentadas na palavra de Deus como exemplos e metáforas. E, obviamente, eu queria aqui, nessa noite, propor a nossa reflexão, orando a Deus e pedindo e clamando que Deus possa, principalmente para aqueles que me escutam e ainda não conseguiram internalizar, compreender, acreditar nesta verdade, que percebam que a vida com Cristo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, irmãos, porque a sua voz nos ensina. Ela é maravilhosa porque o pouco se transforma em muito. Ela é, a vida com Cristo, maravilhosa,
porque Ele renova as nossas forças, refaz as nossas esperanças. É isso que esse texto nos apresenta. A pesca maravilhosa nada mais é do que um apontamento para uma vida maravilhosa, porque a diferença aqui, como a diferença no barco da tempestade, como a diferença em qualquer outro contexto, como a diferença na vida daquela mulher adúltera apresentada a Cristo, a mulher à beira do poço, os cegos que tiveram a sua vida transformadas porque voltaram a enxergar, a diferença, o ponto comum na vida de todos aqueles que experimentaram essa transformação é a presença de Cristo. E essa precisa ser até hoje, ou precisa ser até hoje, o grande diferencial da nossa vida. No mundo, meus amados irmãos, nós passaremos por aflição, mas o Senhor Jesus nos diz: tenham bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu serei contigo, eu estarei presente na tua vinda, eu estarei presente no barco da tua existência, eu estarei presente transformando a sua vida em algo maravilhoso a despeito e apesar das lutas, das provações e das dificuldades que todos nós temos e enfrentaremos. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos compreender, nós precisamos executar de uma vez por todas essa verdade na nossa vida, que Cristo se faça presente na nossa existência, porque é Ele quem dissipa as trevas, é Ele quem faz a tempestade se acalmar, é Ele quem faz a pesca se tornar algo maravilhoso. E, meus amados irmãos, a vida com Cristo é maravilhosa, e eu já listei os 3 pontos que eu gostaria de trabalhar e passo a falar especificamente de cada um deles, porque nós temos a voz do Senhor Jesus a nos conduzir, nós temos a voz do Senhor Jesus a nos ensinar. Nós que estamos acompanhando aqui o Evangelho de João, estamos inclusive bastante afeitos a essa perspectiva da voz de Cristo, porque lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus fala repetidas vezes a respeito das suas ovelhas, dizendo que as suas ovelhas escutam a sua voz, identificam a sua voz. Nós não somos como ovelhas que não têm pastor. Nós não somos pessoas que não possuem uma liderança. Nós não somos pessoas que vagamos nesse mundo, tateando, como que tentando achar a saída e a solução para os nossos problemas, como se nós não tivéssemos nada ou ninguém a nos direcionar. Não, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles escutam a voz do Mestre. E é exatamente isso que acontece com esses homens. Acompanhe comigo o raciocínio. Uma noite toda pescando. O texto diz que eles estavam já na praia, não é? Desembarcaram as redes, estavam lavando as redes, estavam fazendo a manutenção que era necessário. Verso 3 diz: entrou em um dos barcos que era de Simão, entrando em um dos barcos, melhor dizendo, que era de Simão, Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Veja que o Senhor Jesus está falando às multidões. O Senhor Jesus está ensinando a partir daquele instante, daquele momento. Ele acaba de ensinar para aquelas pessoas e agora ele diz a Simão, não é? Olha, faze-te ao largo. E é como se ele dissesse, olha, se afasta um pouquinho mais, vamos pescar. Lança as redes, mais uma vez. Jesus está no barco. Jesus estava ensinando aquelas pessoas. E Jesus agora volta-se para Pedro, para Simão e diz: joga as redes, Simão, mais uma vez. Vamos pescar. E aí ele encontrou um homem frustrado. E aí ele encontrou um homem cansado. Um homem que havia passado a noite pescando. Às vezes nós nos encontramos assim, irmãos, cansados, sobrecarregados. Afinal de contas, as lutas que nós travamos não são poucas. Os irmãos sabem disso. Complexas, esgotam a nossa energia. E obviamente que eu não falo apenas da questão física, da questão mental mesmo, da questão emocional. Às vezes nós estamos esgotados emocionalmente falando, cansados. Parece que é um problema atrás do outro.
é uma luta atrás da outra, não existem momentos na nossa vida que não há trégua, né? Não há um respirar sequer, estamos ali cotidianamente, constantemente. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos absolutamente nada. Mas uma coisa fez diferença na atitude de Pedro naquele momento, na atitude de Simão naquele momento. O que é que ele diz, irmãos, no finalzinho do verso 5? Acompanha comigo. Sob, embaixo, não é? Sob a autoridade da tua palavra, eu vou lançar as redes. A vida com Cristo é maravilhosa porque a sua palavra, ela nos ensina. Porque a sua palavra dá um norte. Porque a sua palavra não nos deixa esmorecer a tal ponto de desistirmos da nossa própria existência. Porque a sua palavra é capaz de restaurar até mesmo a nossa alma. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Homens frustrados, homens cansados, cansados da luta, cansados da batalha, mas naquele momento, a partir da presença de Cristo, a vida daqueles homens passa a ser uma vida maravilhosa. Eles passarão a experimentar agora coisas e situações em que eles nunca haviam experimentado. Situações em que eles nunca tiveram a oportunidade de experimentar. Lança as redes, Simão. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo para mim e para você nessa noite, né? Lança as redes. Faça o que precisa ser feito. Mas, Senhor, eu estou cansado. Mas, Senhor, eu já tentei. Mas, Senhor, eu estou exausto. O Senhor está nos propondo uma vida maravilhosa nesse sentido, porque Ele vai nos ensinando e nos fortalecendo a partir da sua palavra. Quando nós não tivermos mais nada, estejamos certos que a palavra de Deus nós teremos. Quando nós estivermos à deriva, saibamos que existe uma âncora na nossa existência e na nossa vida, e essa de fato é capaz de nos dar segurança, e essa âncora é a palavra de Deus. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Meus amados irmãos, a palavra de Deus tem transformado este mundo ao longo dos séculos e dos séculos. A palavra de Deus tem transformado vidas e corações. A voz do Senhor é poderosa, nós nunca podemos nos esquecer desta verdade, nós nunca podemos nos afastar dessa verdade. Naquele momento em que você olhar para a sua vida e ver que parece que não tem saída, não se esqueça, a voz de Deus é poderosa para transformar a sua vida, para mudar a sua sorte, para trazer bênção para dentro da sua casa. Talvez o grande problema que nós enfrentamos é que talvez estejamos muitas vezes propensos a ouvir tantas e tantas vozes que não valem a pena serem ouvidas. Até mesmo a voz do seu próprio coração. Ela é enganosa. Não embarca nessa armadilha e nessa cilada. O nosso coração, como ele é enganoso, como ele às vezes manda a gente fazer alguma coisa, essa vozinha, né, que nos faz ir para lá ou para cá e tomar determinadas situações. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A Bíblia diz que quando não existe profecia, ou seja, a palavra de Deus, o povo perece. Parece que em algum momento algumas pessoas se afastaram dessa verdade, deixaram de dar ouvidos à palavra de Deus. Nós nos encantamos, né, com as coisas do mundo, ou sei lá, as lutas são tão intensas, tão pesadas, tão fortes, né, que a gente se esquece que nós temos uma força que é maior do que todas
essas lutas que nós enfrentamos e que pode proporcionar uma vida maravilhosa para todos nós, que é a palavra do nosso Deus, a voz poderosa do Senhor, que é capaz de transformar vidas, que é capaz de modificar corações, aquele coração mais duro, aquela mente mais dura, aquele coração que não se dobra a nada. Cristo pode transformar essa vida, a palavra de Cristo pode mudar a realidade dessa vida. Não se engane com relação a isso, meus irmãos. E é isso que nós aprendemos, dentre outras coisas, com esse texto, que nos fala a respeito dessa vida maravilhosa com Cristo. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. O resultado, meus amados irmãos, daquela grande pescaria, ele começou a partir do momento em que Simão obedeceu a palavra de Cristo. O sucesso que você pode obter na sua vida, ele começa a partir do momento que você obedecer a palavra de Cristo. Com a obediência vem o sucesso. O que foi que Deus disse a Josué? Uma palavra de incentivo? Uma palavra de sucesso ou não? Tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Agora não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Ser forte, ser corajoso e escuta a palavra de Deus. Às vezes nós temos até força, às vezes nós temos até coragem, mas não basta ter força, não basta ter coragem, é preciso também ter sabedoria e discernimento. E essa sabedoria e esse discernimento vem a partir da obediência da voz e da palavra e dos ensinamentos do Senhor Jesus na nossa vida. Um barco que sai do porto e não sabe para onde vai, ele não vai para lugar nenhum. Ele é um barco errante no meio de um imenso oceano. Algumas pessoas vivem desta forma. E vivem desta forma porque não escutam a voz de Deus que nos dá a orientação, que nos diz para onde nós devemos ir, que traça a rota, que nos ensina, que nos mostra o caminho. Meus amados irmãos, o caminho está traçado, a missão está posta diante de nós. Basta nós conhecermos a palavra de Deus, basta nós obedecermos a esta palavra e nós estaremos dando o primeiro passo para transformarmos a nossa vida numa vida maravilhosa vivida na presença do Senhor. Sob a tua palavra, disse Simão, eu lançarei as redes. Mas uma outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é que com a presença de Cristo, e a nossa vida se torna maravilhosa nesse ponto, é que o pouco se transforma em muito. Na realidade aqui é quase o nada, né? Se transforma em muito. Porque uma coisa me chama a atenção nesse texto. Eles passaram a noite toda pescando. O que foi que eles pegaram? Nada. Absolutamente nada. Estavam lá arrumando as redes. Senhor Jesus, lança, joga a rede. Mas Senhor, pescamos a noite toda, mas tudo bem, nós vamos obedecer. Sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. Eles fizeram isso, verso 6. E quando eles fizeram isso, irmãos, o texto diz que eles apanharam grande quantidade de peixes, a ponto das redes começarem a se romper, a ponto deles não darem conta, eles precisaram chamar outros barcos que estavam próximos, porque era tanto peixe que eles não estavam dando conta, o barco não era suficiente. Vocês percebem aqui a abundância que Deus pode colocar na nossa vida? A transformação que Deus faz na vida desses homens? Eu não acredito que esses peixes nasceram instantaneamente naquele momento. Como na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acredito que os peixes já estavam lá. Já estavam no mar. Eles só não conseguiram achar. Deixa eu tentar, eu sei que eu vou espiritualizar um pouco, mas a ideia é usar a metáfora mesmo para a realidade da nossa vida. É como se a bênção já estivesse lá. Eles só não estavam conseguindo pescar a bênção. Os irmãos estão compreendendo, não? Eles só não conseguiam pegar os peixes que já existiam, que já estavam lá.
mas em algum momento eles escutam a voz de Deus. E todas as vezes que nós escutamos a voz do Mestre na nossa vida, e todos os momentos em que nós decidimos firmemente obedecer a voz de Deus, o comando de Deus na nossa vida, o pouco pode se transformar em muito. O nada pode se transformar em grande abundância na nossa vida. É como se Deus tivesse, como não, e Ele tem, a capacidade de transformar plenamente a nossa sorte, a nossa existência, a situação em que nós estamos vivendo. Obviamente que isso passa pela obediência, mas a obediência, meus amados irmãos, vai gerar essas bênçãos maravilhosas na nossa vida. O pouco se transformando em muito. Veja, irmãos, uma noite toda tentando pegar aqueles peixes, os peixes simplesmente sumiram e de repente agora as redes estão abarrotadas. As redes estão se pocando, como a gente diz aqui, né? Está pocando as redes. Eles não estavam dando conta, porque é assim mesmo, irmãos, quando Deus abençoa, Ele abençoa. Quando Ele derrama bênçãos, Ele derrama bênçãos. Ele o faz em profusão, Ele o faz de forma maravilhosa, Ele faz com abundância. Nós precisamos ter também no nosso coração esse sentimento de gratidão, em saber que o muito pode se transformar, o pouco pode se transformar em muito, ou aquilo talvez até que a gente pense, ache, imagine que é pouco, é muito. Tendo no nosso coração sempre o sentimento da gratidão, o sentimento que enxerga a mão de Deus, o poder de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida. Irmãos, às vezes nós enfrentamos situações na vida em que nós questionamos, não é por que eu? Por que eu, Senhor? Por que fulano, Senhor? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Irmãos, eu até compreendo esses questionamentos, eu também os faço vez por outra, mas eu me conforto, me consolo e trago comigo a certeza, a convicção de que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores. Não tem esse negócio de por que eu, de por que fulano. Enquanto Cristo não voltar, enquanto a humanidade não se livrar definitivamente do pecado, essas situações e esses problemas vão fazer parte da vida dos seres humanos, seja lá de quem for. Da mesma forma que a chuva cai para crentes e para não crentes. Por exemplo, a doença também afeta crentes e não crentes. Somos seres humanos, estamos todos nesse barco da existência, propensos aos vendavais, às tempestades, às lutas, às pescarias em que nada vem na rede, à frustração, ao escuro, ao medo, ao pavor, às incertezas, todos nós. Mas aí Deus faz a diferença, enviando Cristo Jesus ao mundo, o Verbo que se fez carne, e aí Cristo passa a fazer diferença na nossa vida, e aí nós passamos a ouvir a voz de Deus, e a nossa vida é definitivamente transformada, completamente transformada. E nós enxergamos agora que aquilo que talvez pensássemos que era pouco se transforma em muito, ou que de fato aquilo que era pouco se transformou em muito. Essa é outra razão, meus amados irmãos, pelas quais nós podemos afirmar que a vida com Cristo é maravilhosa. Não apenas a pesca foi maravilhosa, a vida com Cristo é maravilhosa. Eles pegam as redes, o pouco se transforma em muito. E uma outra lição que eu aprendo aqui nesse texto. Pensemos em Simão e nos seus sócios, no antes e depois da pesca, no antes e depois da intervenção de Cristo. Antes, a frustração. Antes, a desesperança, não é? Antes, o desânimo. Eu floreio na minha mente, assim, quando eu leio o texto bíblico e vou me preparar para pregar, eu fico tentando entrar na cena ali, sabe? Eu fico na minha mente pensando.
E eu imagino aqui pescadores extremamente cansados, limpando aquelas redes assim meio cabisbaixos, meio desanimados, não é? Jesus vem, já traz um novo ânimo, se afasta um pouco, Jesus começa a ensinar, alguma coisa nova acontece na rotina daqueles pescadores, as coisas já começam a mudar a partir da presença de Cristo. E aí depois o mestre manda jogar as redes, eles jogam as redes, o milagre acontece, a abundância se faz vista, a bênção é derramada em profusão sobre a vida daqueles homens. E aí, meus amados irmãos, nós aprendemos que a vida com Cristo é maravilhosa, porque quando as nossas esperanças estão se acabando, quando as forças estão por um fio, quando a gente está dizendo assim, olha, eu estou entregando os pontos, eu não aguento mais. O Senhor Jesus entra na história. O Senhor Jesus traz ânimo ao nosso coração. O Senhor Jesus revigora a nossa fé. O Senhor Jesus restaura a nossa esperança e louvado seja o nome do Senhor por isso. Veja, eu e você podemos chegar nesse momento de angústia profunda, mas não esqueça, quando você estiver nesse momento, que existe a voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. Lembra-se de Elias? Dentro de uma caverna. É um exemplo clássico para mostrar isso. Deus manda o seu anjo falar, levanta, acorda, come, bebe, se alimenta. Deus estava ali falando, não talvez no grande redemoinho, mas naquele vento suave. Em algum momento da minha vida e da sua existência, da nossa existência, Deus vai nos falar, talvez através de coisas simples do nosso cotidiano e da nossa vida, que vão ter o efeito de revigorar a nossa força. Quando a gente diz assim, não dá mais, aí vem uma palavra, aí vem algo que Deus faz e que acontece, aí a nossa esperança se refaz, aí nós começamos a acreditar de novo, e aí nós colocamos o desânimo de lado, porque nós somos como um barquinho, um cruzador, conduzidos pelo Senhor, e no momento em que os ventos não estiverem sendo favoráveis, nós sempre teremos Cristo para guiar a nossa vida. Nós sempre teremos Cristo para nos conduzir. Por isso, irmãos, que vale a pena viver a vida na presença de Cristo, por isso que vale a pena você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque a vida com Cristo é maravilhosa, irmãos. Ele restaura a nossa alegria, Ele recupera a nossa esperança, Ele recupera as nossas forças, as redes que haviam sido recolhidas, agora são lançadas mais uma vez no mar. Se o recolhimento simboliza metaforicamente essa introspecção, esse desânimo, aquele momento em que se diz, olha, nós já tentamos de tudo, vamos parar. Agora o momento de jogar as redes, metaforicamente significa a fé está restabelecida, o ânimo está voltando a partir da palavra de Deus, a partir da intervenção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Cristo faz na nossa vida, é assim que Cristo trabalha no nosso coração. O medo vai embora, porque ele diz ao vento, pare. O pavor vai embora, porque ele diz à tempestade, cesse, pare. Agora é a hora da bonança, agora é a hora de ter a nossa fé restaurada, agora é a hora de experimentar momentos agradáveis na presença do Senhor Jesus. E eu finalizo a minha palavra nessa noite. Experimentar momentos agradáveis na presença do Senhor Jesus, não como um fim em si mesmo para nossa plena satisfação. Porque o desfecho desta história é fantástico. Esses homens se tornaram seguidores do Senhor Jesus. Esses homens largaram aquelas redes. Olha que coisa, joga a rede, não tem peixe. Recolhe a rede, limpa a rede, joga a rede de novo, recolhe a rede, cheia de peixe.
Mas agora o Senhor Jesus diz, é tempo de parar de fazer isso. Vocês vão agora para outro tipo de pescaria. Vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar homens. E o texto diz de forma muito clara que eles deixaram tudo. Está aí no verso 11. Veja, e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o que foi que eles fizeram? Seguiram a Cristo. Você quer viver uma vida maravilhosa? Siga a Cristo. Você quer viver uma vida maravilhosa? Deixe tudo. Entenda, o deixe tudo aqui, no sentido de ter o reino de Deus como uma prioridade na sua vida. Você quer ter uma vida maravilhosa? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não tenha dúvida que as outras coisas serão acrescentadas. Ou será que nós não podemos testemunhar disso na nossa vida? Será que nós não podemos testemunhar disso? Eu tenho certeza que todos nós podemos trazer esse testemunho. O quanto a nossa vida melhorou depois de Cristo. O quanto, até mesmo as questões materiais, os peixes, até mesmo os peixes apareceram. Mas nós não podemos, irmãos, fraquejar. É naquela luta de boxe, né? A guarda alta aqui. Se você baixar a guarda, você leva um soco. Nós temos que estar orando e vigiando. Porque o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele vai tentando, né, nos cercando e tentando achar o nosso ponto fraco. O ponto fraco é o momento em que a gente baixa a guarda. E ele sempre vai estar ali pronto a nos dar um soco, para que a gente vá à lona, para que a gente seja nocauteado, para que se abra a contagem, para que a gente leve o golpe, para que a gente sofra, para que a gente fique tonto. É nesse momento que nós precisamos clamar pelo nome do Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É preciso se revestir de toda a armadura de Deus. Meus amados irmãos, não se enganem. A nossa luta, muito mais do que material, ela é espiritual. Não se engane nesse sentido. Nós não podemos baixar a guarda. Cristo transformou a nossa vida. Cristo transformou a nossa vida a ponto de hoje dizermos, olha, apesar de todas as lutas, eu posso dizer que eu tenho uma vida maravilhosa. E eu posso dizer isso. Eu tenho uma vida maravilhosa. Porque Deus, em Cristo Jesus, se faz presente no barco da minha existência. E por isso eu não tenho outra vontade. E por isso eu não posso ter outra coisa como prioridade na minha vida, senão seguir o Mestre. Senão viver para aquilo segundo o qual eu fui criado, o louvor e a glória do meu Deus. É o processo da restauração da natureza caída, do cosmos caído, do mundo caído. O mundo que foi criado para a glória de Deus, que em algum momento decidiu pela desobediência e pelo pecado, quando nós fazemos o caminho inverso, e só é possível fazer esse caminho em Cristo Jesus, aquele que não tinha pecado e foi fiel até a morte, e morte de cruz, e deu a sua vida por nós, e através do sacrifício de Cristo, todos nós estamos justificados diante de Deus, fazendo o caminho da obediência, fazendo o caminho de seguir a Cristo. Nós estamos fazendo o caminho da restauração da nossa vida e da própria existência humana, porque nós vamos agora viver para a glória de Deus. É isso que importa. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Vocês entendem porque Paulo dizia, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim? Nós entendemos a perspectiva de anular a nossa própria existência, o nosso desejo, as nossas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Meu irmão, faça isso. Façamos isso. Porque no momento em que nós fizermos isso, Deus nos promete uma vida
maravilhosa. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida maravilhosa. Porque Ele mesmo vai lutar as nossas lutas por nós. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.